Continuando a história dos videogames, após eu ter feito o vídeo sobre a quarta geração dos videogames, hoje será a quinta geração dos videogames, que ocorreu entre 1993 a 2002, que foi conhecido como a geração de 32 bits ou 64 bits, por terem consoles de 32 e 64 bits, ou também era conhecido como a era 3D. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho aí escrito inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para não ficar emocionado. E vambora para o vídeo! Como todo vídeo sobre a história dos videogames, eu irei começar falando das características da geração. Vamos lá! A quinta geração dos videogames tem como marca ser a geração de início dos gráficos tridimensionais, onde os jogos saíram de jogos em 2D, como jogos de Mega Drive e Super Nintendo, que você não tinha uma visão de todos os lados do cenário do personagem, para jogos em 3D, onde agora você tem uma visão 360 de todo o cenário do jogo e do personagem, tendo assim uma imersão maior dentro do jogo. Teve também a mudança da mídia dos consoles, onde a maioria dos consoles saiu dos cartuchos para CD. Somente a Nintendo e a Atari que resolveram ir na contramão e continuam no cartucho, mas o resto era tudo de CD. O que fez com que os jogos agora terem mais espaço de armazenamento e que os programadores conseguem fazer mais coisas impressionantes nos jogos. O que fez com que os jogos agora tinham os verdadeiros filmes de cutscene do jogo. Era um CG tosco, mas era legal na época para contar a história melhor. Um exemplo disso, eu vou mostrar agora para vocês o início do Resident Evil 1 de PS1, onde é uma ceninha muito engraçada e que também ficou famosa nos videogames. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Jill, run for that house! Chris Redfield.
Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers, Albert Wesker, Resident Evil. Porém, de ruim, a escolha do CD é que agora os jogos tinham as malditas telas de load, que às vezes demoravam pra cacete pra carregar. E tinha também jogos que eram tão grandes que eles vinham divididos em diversos CDs. Um exemplo disso é o Final Fantasy VIII, que utilizava 4 discos. Aonde era assim, o jogador jogava o jogo de início no disco 1 e ia jogando até o final do disco. Quando o jogo chegava numa parte que era necessário ler arquivos novos que não estão naquele primeiro disco, o próprio jogo pedia para o jogador adicionar o disco 2. Aí você tirava o disco 1 e colocava o disco 2 e assim iria até o final do jogo, pedindo os discos quando era necessário. E caso o jogador salve o jogo e ligue o console novamente no outro dia, para entrar no jogo onde ele parou, é necessário que ele coloque o disco 1 e depois que fizesse o load do jogo, o jogo iria pedir para colocar o disco que ele parou. Nessa geração, a maioria dos jogos você podia salvar o seu jogo, onde na geração passada era somente alguns cartuchos que você salvava de Super Nintendo e Mega Drive. Agora, nessa geração foi criada uma nova tecnologia chamada Memory Card, que era como se fosse um mini HD na sua mão, que sem ele você não salvava, principalmente em jogos de PlayStation 1. Mas tinha outros consoles que não utilizavam essa tecnologia e salvava o jogo no próprio cartucho, como os jogos do Nintendo 64. E claro, o processamento gráfico foi evoluído, saindo dos 16 bits para os 32, como PS1 e Saturno, e alguns consoles de 64 bits, como Nintendo 64 e Atari Jaguar. E por último, nessa geração, começou de fato a emulação a aparecer nos computadores, surgindo emuladores de diversos consoles antigos, que ajudavam todo mundo a jogar os jogos que nunca puderam jogar por nunca terem aquele console. Começando a história, a geração começa com o lançamento de um console desconhecido. Uma empresa chamada Fujitsu lança em 20 de fevereiro de 1993 o FM Town Smart, que é considerado o primeiro console de 32 bits da história. Ele é o sucessor de um outro console chamado FM Towns, que eu não falei no vídeo da geração passada, por ser bem desconhecido. Porém, como esse aqui agora foi o primeiro lançado, ele teve que entrar nesse vídeo. E futuramente eu irei fazer um vídeo sobre os consoles desconhecidos. Bem, o FM Town Smart foi lançado exclusivamente no Japão. Ele não foi lançado em outros mercados, porque ele não fez muito sucesso em si no Japão. Apesar de ter uma tecnologia bem superior aos consoles que estavam bombando na época, como o Mega Drive e Super Nintendo, da geração passada, o motivo em si do fracasso foi o preço em si do console, que era muito caro. Mesmo assim, a Fujitsu lançou uma segunda versão desse console em 1994, o FM Town Smart 2, que teve um preço menor, porém o console era a mesma coisa que o FM Town Smart 1, somente teve o corte do preço. O controle desse console é um formato de curva, com um D-pad bem parecido com o do Mega Drive, 2 botões de ação, o Start e o Select em destaque embaixo, e um botão em cima, como aquele botão Mode do Master System 3 da Tectoy. Os jogos eram no formato de CD, porém teve outros que eles eram no formato de disquete. Além de que o console ele tem uma entrada para teclado e mouse de computador, fazendo em si retrocompatível com o FM Towns PC, o computador da Fujitsu, lançado em 1989. E os jogos eram a maioria com gráficos até bonitos para a época. Como ele era retrocompatível com o PC da Fujitsu, os jogos eram a maioria aqueles de gráficos de computadores antigos. E de fato, de curiosidade, ele teve diversos jogos eróticos que, se o Bruno ver, rapaz, coloca a mão dentro da calça na mesma hora. E por último, um fato de curiosidade, foi lançado no mesmo ano o FM Town Smart, que é uma versão modificada desse console para ser utilizado em carros, onde ele vem em duas versões, o MVP1 e o MVP10, porque a primeira versão, a MVP1, quebrava facilmente.
Agora, em 17 de setembro de 1993, uma empresa desconhecida chamada Commodore lança um console chamado Amiga CD32, que é um console da mesma família dos computadores da Amiga, que a empresa quis tentar se aventurar no mercado dos consoles e deixando o ramo dos computadores, e fazia um sucesso no Brasil, principalmente pela qualidade gráfica dos computadores. E de fato, de curiosidade, o Amiga CD32 foi o primeiro console de 32 bits oficialmente lançado no Brasil. E além de que ele foi lançado no Brasil, no Canadá e na Europa. Além de ser o primeiro console já de fábrica vir com a mídia do CD-ROM, como a mídia dos jogos, e diferentemente do FM Tal Smart, o primeiro console de 32 bits, não possuía jogos exclusivos. O Amiga CD32 já possuía alguns jogos exclusivos e também alguns jogos portados do Amiga 1200, o computador da Commodore. Os gráficos em si dos jogos eram até bonitos para a época, porém o console não conseguiu se dar bem, por conta que na época todo mundo só queria saber de jogar o Mega Drive e o Super Nintendo, mesmo o Amiga CD32 ser um console bem superior a esses outros dois. Ninguém quis trocar o seu console para conhecer esses jogos dessa empresa e o console também. E com isso acabou acontecendo a falência da empresa logo em seguida, em 1994. Agora, em 4 de outubro de 1993, uma outra empresa desconhecida chamada 3DO Company lança o seu console, o console chamado 3DO, que de fato, de curiosidade, essa empresa 3DO Company era uma empresa que foi criada pelo então presidente da Electronic Arts da época, a EA Games, a safada da EA Games, o Trip Hawkins, que se juntou com outras 7 empresas para entrar em sociedade e criar em si a 3DO Company, onde as outras empresas que entraram como sociedade foram a Panasonic, Scion, Samsung, LG, Creative Labs, Toshiba e a Atari, onde cada um ficou responsável em ajudar a fazer o projeto ganhar vida, o que fez com que cada um fez alguma coisa diferente para o console, e também cada empresa lançou um modelo diferente do console, que eu falarei daqui a pouco. Mas em si, o 3DO era um console bem promissor para a época, que tinha como promessa ser, além de um videogame, ser uma central de multimídia, onde o jogador poderia ver filmes em VHS, escutar música, visualizar fotos e, claro, jogar seus jogos, coisa que nenhum console ainda tinha tentado fazer na época, com todas essas funcionalidades. Porém, assim que ele foi lançado, já teve um lançamento desastroso, onde a Panasonic foi a primeira empresa a lançar o primeiro modelo do 3DO. Ela lança o 3DO FZ1, que possuía um poder gráfico surpreendente, e sendo um salto tecnológico diante de seus rivais. Porém, o que fez o lançamento ser desastroso, aonde foi o preço do console em si, onde ele custava $700, coisa que o Neo Geo, que era o console mais caro da geração passada, custava $649, o que fez com que o 3DO ganhasse o título de console mais caro da história dos videogames. Isso fez com que, claro, ninguém quisesse comprar o 3DO e continuasse na geração passada, porém de ser mais barato, possui uma grande variedade de jogos, coisa que o 3DO não tinha. E mesmo vendo esse cenário desastroso, a 3DO Company não quis de nenhuma maneira abaixar o preço do console, coisa bem comum da EA Games, se for pensar no cenário atual da empresa, né? E além de que toda aquela central de multimídia não encheu os olhos de nenhum jogador, pois o que o jogador quer é jogar jogos, não ficar vendo filmes ou ouvindo músicas. É a receita de todo sucesso de qualquer videogame, coisa que não atraiu ninguém, fez no console subir o preço, toda vez subir no preço. E outra coisa que ajudou esse console a ser um fracasso só, é os seus jogos, que a maioria dos jogos são jogos horríveis, e teve alguns que eram até injogáveis, como o Shadow War of Succession, que é um péssimo clone de Mortal Kombat. You were lucky I wasn't there that night. Now your luck's run out.
I will destroy all of you and clear my name. E o Plumbers Don't Wear Tires, um jogo estranho pra cacete isso daí, rapaz. Here we are in your brand new Corvette, riding along the super information highway. Put your big muscular arm around me and whisper sweet things in my ear. And I promise you do it like that type of girl. Do I look like the type of woman who would use her body for the sheer unadulterated animal pleasure she can get from unbridled sex from a complete stranger? Don't keep me in suspense. Give me the full story. Além de que a maioria dos jogos eram jogos eróticos que afundavam ainda mais o nome do console, coisa que nenhum pai queria comprar para o seu filho jogar jogos desse tipo, né? Claro, né? Porém, teve alguns jogos bons que aproveitaram bastante o poder do processamento do console, que são os jogos The Need for Speed, que impressionava com seu realismo e cutscenes. O Jetix, que era um console, que era um jogo que era considerado o mascote da empresa, porém com a descontinuação do 3D Ori, foi migrado para o PS1. Lock and load, little lizard. Road Rash, que é considerada a melhor versão do jogo em um console, com gráficos incríveis e uma trilha sonora fantástica, aonde deixam as versões de Mega Drive, PS1 e Saturno no chinelo, rapaz. Uma versão também do Street Fighter 2 Turbo, que para muitos era considerado mais fiel aos arcades. E também
a melhor já feita. Round 1, fight! E pro último teve um jogo chamado D. Sim, o nome do jogo era somente D, que foi um RPG que explorou muito bem a capacidade gráfica do console. Laura. 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 This is your father. E de modelos foram lançados, além do primeiro modelo lançado pela Panasonic, teve o segundo modelo lançado pela Panasonic, o Panasonic Real FZ10, que foi uma tentativa de ser um modelo mais simples para baratear o console. Teve também o Golden Star 3DO GD101M, a versão mais barata ainda, custando $399, e o Sino TRY-IMP21J, lançado somente no Japão. Agora, em 23 de novembro de 1993, uma empresa que estava tentando retomar ao mercado dos videogames, a famosa Atari, resolve tentar o seu último suspiro no mercado, lançando o Atari Jaguar, que foi o primeiro console de 64 bits da geração, aonde a Atari, desde o início do console, colocava isso em suas propagandas de marketing, dizendo que o Jaguar era o único console de 64 bits, bem superior ao Mega Drive Super Nintendo de 16 bits e ao 3DO de 32 bits. O dinheiro gasto do marketing nessas propagandas deram certo de início, onde o Jaguar começou a superar o 3DO em números de vendas, porém foi somente até o final das férias americanas. Quando acabou esse período, o 3DO rapidamente voltou a passar o Jaguar, e o motivo disso ter acontecido foi diversos erros que a Atari cometeu com o Jaguar. Começando pelo seu controle, que tinha uma aparência estranha, parecendo mais um celular antigão cheio de botões, que tinha muita reclamação de pessoal segurando esse controle. E depois ela lançou uma outra versão do controle, de 6 botões, porém a aparência era da mesma forma. Então o pessoal continuou reclamando do controle. E a segunda coisa é a sua arquitetura do console, aonde ele tinha 5 processadores, 2 deles de 64 bits. Então era muito complexo conseguir desenvolver um jogo para o Jaguar que conseguisse fazer todos esses processadores se comunicarem. Por conta disso, foi lançado bem poucos jogos para o console, onde os desenvolvedores sempre escolheram outros consoles para desenvolver por conta dessa complexidade. E por causa disso, a maioria dos jogos só utilizava um dos processadores e não os dois, fazendo a maioria dos jogos serem porte de jogos de Mega Drive. Somente poucos, como o Tempest 2000, que conseguiu utilizar esses dois processadores, e assim mostrar todo o potencial do console. Por conta disso, a popularidade do console só foi abaixando cada vez mais, ainda mais que a Atari escolheu como mídia do console seus cartuchos, e já estavam ultrapassados, e limitavam um espaço bem pequeno para o desenvolvimento dos jogos, coisa que a Atari só foi querer mudar isso em 1994, bem quase no final da vida do console, lançando o Atari Jaguar CD, que permitia agora o console ler CD-ROM, coisa que fez melhorar a capacidade dos jogos, porém como a popularidade do console estava bem lá embaixo, isso não resolveu muita coisa, e não evitou a morte do console, e também a morte da Atari, pois após o fracasso do Jaguar, a Atari declarou falência
e saiu oficialmente do mercado dos videogames, sendo o Atari Jaguar o último console caseiro da Atari. E de jogos, o Jaguar teve alguns jogos que merecem destaque, como o Aliens vs Predador, o Doom, porte do jogo de computador que fez muito sucesso, Wolfenstein 3D, outro jogo de porte de computador que fez muito sucesso, Super Burnout, Set, go! Tempest 2000, Atari Karts, que era um clone de Mario Kart, e o jogo do Rayman. Agora, em 22 de novembro de 1994, a Sega, após ter feito um sucesso enorme com o Mega Drive e depois de ficar tentando prolongar a vida do Mega Drive até não dar mais, ela até que enfim resolveu dar um passo à frente e lançar o seu console de 32 bits, o Sega Saturn, que teve um lançamento bem desastroso na América de fato. Primeiro começando que a Sega estava com medo de que a sua concorrente, a Nintendo, lançasse o seu próximo console na frente dela. Portanto, ela fez a pior escolha que ela podia fazer. Ela resolveu antecipar 6 meses o lançamento do Saturn para o público, assim pegando os desenvolvedores de calça curta e fazendo com que o Saturn não tivesse jogos de peso no seu lançamento, como um Sonic novo. Isso tudo para sair na frente dos concorrentes. Além de que ela viu o projeto do famoso PlayStation que estava ganhando vida, depois de ser anunciado na E3 com um preço de $100 a menos que o Saturn. Aí que a Sega ficou doida, rapaz. E isso fez com que diversas pessoas nem se interessassem no console e continuassem na geração passada. Porém, no Japão, o Saturn fez um sucesso considerado, onde a Sega lançou uma versão branca do Saturn no Japão, e na América era uma versão preta. E como ele fez sucesso no Japão, não sei o motivo em si porque ele fez sucesso no Japão, mas enfim, a Sega não importou diversos jogos que fizeram sucesso lá no Japão para os Estados Unidos, o que fez com que a popularidade aqui na América cada vez mais, né? Além de que o Saturn tinha uma arquitetura complexa igual ao Jaguar, onde o Saturno tinha 3 processadores, coisa que fazia com que o desenvolvimento de um jogo para o console demorasse muito mais tempo e também se tornasse muito mais caro, né, que um jogo para o PlayStation 1, por exemplo, o seu novo concorrente. E com isso, diversas empresas só lançaram seus jogos exclusivos para o console da Sony, né? E também os seus comerciais eram bem estranhos, que fizeram o povo americano não olhar com bons olhos para o console. Após o início do sucesso do PlayStation 1, a Sega resolveu fazer uma nova jogada de marketing, onde ela resolve lançar o console vindo já com 3 jogos,
onde era o Daytona USA, Virtua Cop e o Virtua Fighter 2. Jogos bons que faziam sucesso no console, isso é verdade. E isso deu ao Saturno um impulso de vendas, mas não foi o suficiente para causar qualquer impacto na sua concorrente. Onde após esse novo fracasso, a Sega começou a pensar em si no próximo console, e tinha de início um nome chamado Katana, rapaz. De acessórios, o Saturn teve um que se destacou, que era o Sega Net Link, que era como se fosse o Sega Net do Mega Drive, uma forma do jogador jogar online se conectando na internet, através de uma conexão de escada. E também teve seu primeiro controle analógico, o 3D Control Pad, onde era uma tendência os videogames virem com um controle de analógico na época, para melhorar a experiência dos jogos. Para quem não sabe, o Saturn possui um leitor de CD e também uma entrada para cartucho, onde teve alguns jogos que foram lançados em cartucho e outros para CD. E de jogos que fizeram sucesso no Saturn foram os seguintes: teve o Guardian Heroes, o Nights into Dreams, que para mim é um jogo muito estranho, mas que fez sucesso considerado no console e também era considerado o Sonic do Saturn. Mega Man X4, um dos muitos Mega Mans que fizeram sucesso em todas as plataformas que ele foi lançado. Virtua Fighter 2, o jogo de pancadaria da Sega. Fight! 1, ready, go! KO! I'm faster than lightning! Fight! 2, ready, go! No way you can stop me! Duke Nukem 3D. Resident Evil, que para quem não sabe, ele teve um porte para o Saturno, rapaz. Is it? Blood.
Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Daytona, USA. Sega Rally Champions, aonde junto com o Daytona USA foram jogos de corrida que fizeram bastante sucesso devido ao seu gráfico e jogabilidade. 3, 2, 1, go! Easy right. Easy left. Easy right. Over jump. Right. One medium right. Next one. Easy right. Virtua Cop, que você utilizava a arma de laser do Saturno, a Virtua Gun. E de menção honrosa teve o Sonic R, que é o jogo de kart do Sonic, que é a sua cópia do Mario Kart do Saturno. Ready, set, go! Uma coisa que muita gente reclamou é que o Sonic não teve um jogo que representasse ele direito no Saturn. E de fato, de curiosidade, o Sonic só teve 4 jogos lançados para o Saturn. Além do Sonic R que eu falei, teve um port do Sonic 3D Blast do Mega Drive, e o Sonic Jump e o Sonic Extreme, pessoal. 3 de dezembro de 1994, uma empresa que se sentiu traída pela Nintendo na geração passada decidiu surgir e lançar seu próprio console. Eu tô falando da Sony, que lançou nesta data o seu PlayStation 1, onde a Sony pegou aquele protótipo que tinha feito para o Super Nintendo da geração passada e melhorou ele. E em poucos dias no mercado, ele começou a se tornar popular, ainda mais por conta de seus exclusivos que chamavam muita atenção do público, e se tornando popular. Com isso, os desenvolvedores começaram a olhar com bons olhos para o console da Sony, pois além de ter se tornado o console do momento que todo mundo queria, era bastante fácil de se desenvolver um jogo para o console, e também muito mais barato. Sendo assim, as diversas empresas estavam quebrando diversos contratos de exclusividade com a Nintendo e focando em jogos multiplataformas ou jogos exclusivos para o console da Sony. Porém, a Nintendo não ficou quieta vendo a Sony fazer todo esse sucesso assim que entrou no mercado de videogames, pois como a Sony estava utilizando o nome do console como o mesmo nome do protótipo que ela tinha feito para a Nintendo anteriormente, a Nintendo então entrou com um processo contra a Sony, alegando que ela estava utilizando o nome de um console que era propriedade dela. Porém, como foi a Sony que desenvolveu no protótipo, o processo não foi para frente e a Sony ganhou o processo, fazendo com que ela pudesse continuar utilizando o nome de PlayStation. E a Nintendo ficou chupando o dedo, rapaz, com a oportunidade que tinha perdido.
e teve que focar totalmente para reganhar o mercado novamente. A Sony também popularizou uma tecnologia que modificou totalmente a forma de que todo mundo pensava em como jogar, aonde agora o jogador, para salvar, tinha que utilizar o memory card, onde ele podia vir com um console quando você comprava ou não, onde o memory card só tinha a função de guardar todos os seus saves de todos os seus jogos que você jogava no seu PS1, tendo agora a possibilidade do jogador poder jogar de onde parou da hora que ele quisesse. Eles tinham capacidade de armazenar até 1 MB de jogos, e ficou eternizada essa tecnologia na geração, onde muitos queriam ter um memory card na época, e quem tinha se achava o maioral, rapaz. Outra coisa que a Sony eternizou na história dos videogames foi o seu controle, onde ela adotou que os seus botões de ação fossem figuras geométricas para ajudar qualquer jogador a saber qual é o botão que tem que apertar, facilitando até a familiarização do controle para jogadores que não jogavam muito, num formato de X, quadrado, círculo, também chamamos de bolinha, e triângulo. Com o sucesso do console, estas teclas se tornou um legado que o PS1 deixou no mundo dos videogames, que é onde, quando você pensa ou fala em videogame, vem logo o controle da Sony na mente, rapaz, com esses botões em formato de formas geométricas, junto também com os botões R1, R2, L1 e L2, onde o primeiro formato do controle era bem simples, e depois de um tempo a Sony foi lá e lançou um outro tipo de controle, que tinha agora a tecnologia do analógico, que se chamava DualShock, onde nesse controle agora você tinha a opção de controlar o seu personagem pelo analógico, facilitando bastante a jogabilidade de jogos de corrida no console. E também uma forma de não deixar o dedo muito doendo dos jogadores, né? E também esse controle de analógico teve um ganho de poder vibrar quando o jogador tomava algum dano nos jogos, ou quando a tela do jogo tremia, trazendo ainda mais imersão de realidade nos seus jogos. O PS1 teve o lançamento de diversas versões, onde a primeira versão era conhecida como PS1 Tijolão, onde foi a primeira versão que todo mundo conheceu e comprou o PS1 na época. Inclusive eu ainda que tenho essa versão do PS1 Tijolão, rapaz. E a Sony lançou em 2000 uma segunda versão do console, que era conhecida como PS1 Slim, porém a Sony chamava o console de PS1, que era uma versão mais barata do console e bem menor, e rodava todos os jogos do console com a mesma qualidade, somente retirando algumas entradas na parte traseira do console e barateando o console. Aonde essa versão tinha um suporte de um acessório de incluir uma tela LCD do console, para o jogador poder rodar os seus jogos em um meio que o Nintendo Switch faz hoje em dia, na palma da sua mão. De fato de curiosidade, o PS1 teve mais de 100 milhões de consoles vendidos em todo o mundo, superando todos os consoles já lançados na indústria dos videogames, aonde a Sony chegando com tudo e se tornando a líder do mercado em poucos anos. O PS1, além de ler jogos, ele também tinha a possibilidade de ler CDs de músicas, onde caso você coloque um CD de música no console, ele iria para um menu como se fosse um de videocassete, com botões de play, stop, entre outros. Onde o console também se tornou um segundo home theater na sua casa, né? E mais barato. Já de forma negativa, o console quando chegou no Brasil foi muito pirateado, onde bem rapidamente teve o seu desbloqueio. E tendo seu desbloqueio, qualquer pessoa podia rodar qualquer jogo no console, o que fez com que as mídias piratas dos jogos aparecerem em qualquer esquina no país, onde sempre tinha alguém com um CD virgem lá que gravou algum jogo de PS1 no computador e estava vendendo. Era muito difícil no Brasil você encontrar algum console original que fosse bloqueado e a mídia original da Sony. Já de jogos, o PS1 tem uma biblioteca fantástica de jogos e bem enorme, com diversas séries de jogos que surgiram no PS1, como exemplo o Crash Bandicoot, que foi considerado o mascote da Sony na época, onde a Sony até chegou a fazer umas propagandas zoando a Nintendo com o Crash. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real time, 3D, lush organic environments.
How's that make you feel, buddy? Feel a little like your days are numbered? I'm gonna have to ask you to leave. You're hurting my elbow. Is that Italian? No, Bandicoot. It's an Australian name. What have I got? Shoot it up. Que estranho esse controle assim. Resident Evil, uma série de jogos de terror que é bem famosa hoje em dia. Ela surgiu no PS1. What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Resident Evil 2, a continuação. Resident Evil 3 com o Nemesis, que todo mundo morria de medo. Dino Crisis 2, que era considerado o Resident Evil dos dinossauros. Silent Hill, outro jogo de terror que é conhecido até hoje em dia. Cheryl? Is that Cheryl? Metal Gear Solid.
Castlevania Symphony of the Night. Die, monster! You don't belong in this world! It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal... Driver 2, que era o GTA do PS1. Jones here. We got ourselves some action. I found our witness, and he's real jumpy. Getting ready to make a move. Get your butt over here before he blows. Mega Man X4, um jogaço do Mega Man. Legacy of Kain Soul River, que era um jogo novato que muita gente ficou encantado como que o jogo era e gostou dele, né? Tekken 3, o jogo de luta mais famoso do PS1. Final Fantasy Tactics, um jogo de batalha que faz parte da série Final Fantasy, que um monte de gente jogou, inclusive eu. Final Fantasy IX, um dos RPG que fizeram muito sucesso no console, onde o jogo tinha até 4 CDs de tão grande que era. Legend of Legaia, o jogo que o Dan ama, rapaz.
Spyro the Dragon, o outro que também foi considerado um mascote para a Sony, né? Wing Eleven, onde era o surgimento da série de jogos de futebol da Konami, que muito brasileiro jogou e muito esse jogo no seu PS1, rapaz. さあキックオフです。オルテガ、両チーム相手の出方を伺っているようです。クラウディオ・ロペス、ミドルシュート。サネッティ、ハイボールを競り合う。Gran Turismo, o simulador de corrida da Sony, onde para muitos é o melhor simulador que já tinha visto na época, e ainda era exclusivo da Sony, rapaz. Agora, em agosto de 1995, a Nintendo, vendo que a Sony tinha acabado de lançar o seu console e estava fazendo um grande sucesso, ela resolveu apostar em um portátil novo e diferente, ao invés de focar no seu próximo console, aonde a Nintendo queria um console que o jogador entrasse completamente no universo do game, como se fosse o Oculus Rift hoje em dia, aonde ela inovou e lançou o seu pior console já feito na história, o Virtual Boy, aonde desde o começo todo mundo estranhou este console, pois ele era gigante e para o jogador poder jogar tinha que colocar aquele trambolho na tua cara, rapaz. Porém, o que concretizou um fracasso só essa aposta da Nintendo foi as cores dos jogos, onde os jogos não tinham cores, eram todos com gráfico vermelho e preto, e pareciam um 3D, mas na maioria dos jogos são 2D. E essa combinação de cores sendo exposta para o jogador por horas ocasionava diversos casos de dor de cabeça, onde a própria Nintendo recomendava não ficar jogando por muito tempo o console. Além de que também o console não tinha uma biblioteca boa de jogos, somente alguns jogos do Mario, Link, entre outros, mas nenhum grande assim de fato. Porém, eu irei citar aqui alguns exemplos de jogos do Virtual Boy para vocês verem como era estranho esse console. Um exemplo disso é o Mario Tennis, que era um jogo até divertido, mas com a tecnologia dessas coisas do Virtual Boy foi um fracasso só. E também o Space Invaders, que tinha até um modo em 3D e modo antigo 2D. Também pode-se considerar que era um jogo bom na época também, né, rapaz?
Agora, em 23 de junho de 1996, a Nintendo, após ter passado por um fracasso só com Virtual Boy, até que enfim resolveu lançar o sucessor do Super Nintendo, aonde ela resolveu lançar um console que seja superior a qualquer console que já tinha sido lançado na época, e principalmente seja superior ao console da Sony, que era um console de 32 bits. Então ela resolveu pegar um hardware de um arcade do jogo Killer Instinct e transformar esse arcade em um console de 64 bits, bem superiores aos 32 da Sega e Sony. Porém, isso teve um preço a se pagar, que para mim foi um erro. Como era um hardware de arcade, não tinha como colocar um leitor de CD. Ela só teria como partir para os cartuchos, para ser a mídia da época, a mídia do console. Aonde naquela época os cartuchos eram de propriedade da Nintendo, onde quem quisesse fazer um jogo de cartucho tinha que pagar royalties para a Nintendo. Então, com essas duas condições, a Nintendo preferiu continuar com os cartuchos. Porém, os cartuchos tinham dois problemas: a capacidade de armazenamento era bem menor e também fez com que o console trabalhasse bem mais de processamento, fazendo com que diversos jogos tivessem sua qualidade bem reduzida para caber dentro do cartucho. Somando tudo isso, a Nintendo foi lá e lançou o seu console, o Nintendo 64, aonde de primeira ele vendeu bem, tanto nos Estados Unidos, tanto no Japão. Porém, como a maioria das empresas terceirizadas estavam vendo o custo de fazer um jogo para o console da Nintendo bem maior do que para a Sony, e também de fato que a Sony estava dando liberdade para os desenvolvedores criarem quantos jogos ela quiserem, bem diferente da Nintendo que limitava, a maioria então decidiu migrar para o console da Sony, fazendo em si um monte de exclusivo que era da Nintendo ser perdido para o lado da Sony. E essa falta de jogos fez com que o console parasse de ser vendido, que hoje em dia ele é considerado um coadjuvante nessa geração, onde ela só conseguiu ficar à frente da Sega com o Saturn. Porém, da Sony ela ficou bem distante mesmo, onde a quantidade de PS1 que foram vendidos em comparação com a Nintendo 64 era que a cada 3 PS1 que era vendido, um era Nintendo 64. Mas você vê como é que foi complicado para a Nintendo na época. Bem, de acessórios, o Nintendo 64 teve 3 que se destacaram, que foram o Nintendo 64 DD, Controller Pack e o Expansion Pack, onde o Nintendo 64 DD foi uma nova aposta que a Nintendo fez para esse console, onde ele permitia agora que ela efetuasse a leitura de disquetes, e isso fez com que alguns desenvolvedores fizessem alguns jogos para este acessório. Porém, ele rapidamente entrou no esquecimento e logo deixou de ser vendido, onde o disquete do jogo era enorme, a sua capa também, e ele vinha debaixo do console. Já o Controller Pack é o Memory Card do Nintendo 64. Nele você conseguia salvar os jogos e arquivos de configurações, tendo a capacidade de armazenar somente 32 KB de memória, bem inferior ao Memory Card do PS1, que era de 1 MB, aonde ele vinha atrás do controle, que o jogador colocava lá atrás do controle. Já o Expansion Pack foi um acessório obrigatório para certos jogos, aonde ele tinha a funcionalidade de acrescentar mais memória RAM no console, e assim melhorando a capacidade do console reproduzir melhor os gráficos em 3D, onde em jogos como Donkey Kong 64 era de uso obrigatório este acessório, para ele poder rodar o jogo direito no console, sendo assim uma alternativa para melhorar o console sem ter que fazer um novo, né? Agora, sobre o controle, na minha opinião, esse controle do Nintendo 64 tem um design meio estranho, muito confuso, onde muita gente fala que você tem que ter mais de uma mão para jogar esse controle, aonde ele tinha o formato de tridente, com os botões de ação no lado direito, sendo esses 6 botões de ação no lado direito, o Start no meio, direcional na esquerda, analógico no meio e gatilhos na parte traseira. Porém, com todos esses problemas, o console teve alguns jogos que fizeram com sucessos consideráveis, que quem teve o Nintendo 64 na época, amou, rapaz. Muita gente também gostou quem teve o Nintendo 64 na época, mesmo com todos esses problemas da Sony dominando tudo.
E os jogos que fizeram sucesso foram os seguintes: teve o Super Mario 64, um jogo do canador Bigodudo, em 3D agora, rapaz. Teve também o Super Mario Kart 64, para mim o melhor Mario Kart já feito, bem melhor do que o do Super Nintendo. Teve o Donkey Kong 64, a continuação do Donkey Kong Country 3, rapaz. Teve o Kirby 64, que para o Kurai é o melhor jogo que ele já viu, que o Kurai ama. Teve o Banjo-Kazooie, outro jogo feito pela Rare que foi um sucesso até considerado muito bom. Teve o Conker, que segundo o Kurai foi um jogo que fez muito bom, muito sucesso, mas eu não conheço em si esse jogo não. Mas segundo o Kurai foi um jogo muito bom. Feel thick. I don't feel so good. I feel sick. Teve o Bomberman Hero, um jogo do Bomberman que fez, pô, rapaz, todo mundo queria jogar esse jogo.
Teve também o Golden Knight 007, que era o jogo do 007, que, rapaz, todo mundo queria dar uns tiros no pipoco dos caras nesse jogo aí. E claro, teve o The Legend of Zelda Ocarina of Time, a continuação do jogo do Link no console da Nintendo, que para muitos é um dos melhores jogos do Zelda da Nintendo, rapaz, já feito. Agora, em 1998, a Nintendo voltou a lançar um console no mercado. Porém, agora não foi um console desktop, foi a continuação do seu grande sucesso nos portáteis. Eu tô falando do Game Boy Color, aonde ela pegou o antigo Game Boy e acrescentou a possibilidade de agora os jogos terem cores, aonde quando o pessoal viu isso, rapaz, amou. Pois quem não queria jogar o seu Pokémon, só que agora colorido, rapaz, e com a duração de pilha de mais de 10 horas. Claro que todo mundo queria, rapaz, onde o console se destacou pelo seu charme, onde tinha diversos Game Boy Colors com diversas cores diferentes, com a escolha de quem quisesse ter um Game Boy Color, a cor que ele quiser. E claro, pela sua grande e grandiosa biblioteca de jogos, que só foram melhorados do Game Boy. Além de que ele tinha a retrocompatibilidade com jogos do Game Boy, onde você podia pegar aqueles jogos lá do Game Boy que era preto e branco, colocar no Game Boy Color e dar cores para eles. O console teve de novidade uma porta de infravermelha, onde essa porta servia para fazer comunicação com outro Game Boy Color caso o jogador queira jogar algum jogo multiplayer de Game Boy. E como eu falei aqui, os jogos que se destacaram foram Pokémon Gold e Silver, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, que nome, meu amigo, de jogo, pelo amor de Deus. Wario Land 3, que eu fiquei puto com esse jogo aí que o cara me recomendou. Tetris DX, agora o Tetris com cor, né, rapaz? E Mario Tênis, rapaz. Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Lembrando que esse vídeo da quinta geração dos videogames foi sugerido pelo Muriel e pelo Miriam Silva de Andrade Silva. Se você gostou desse vídeo, deixa esse like aí para me ficar emocionado. E comenta aí também, caso eu veja, eu anote aí e faça um dia
o tema que você pediu. Então, rapaz, lembrando que, desculpe pelo sumiço no canal, eu não tô tendo muito tempo para fazer conteúdo, porque dá muito trabalho ter que pesquisar, ter que fazer roteiro, ter que pegar todas as fotos, os vídeos na internet e editar isso tudo no editor que eu tenho aqui e mandar pro YouTube. Isso dá muito trabalho e eu não tô tendo muito tempo, porque eu tô trabalhando, tô começando uma vida 2, aí é complicado ter tempo para isso. Então, provavelmente deve sair mais vídeos aqui no VL Tecnologia, porque eu tô de férias, então dá pra me fazer isso. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo do VL Tecnologia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.